O uso de animações é bem interessante para deixar o seu vídeo mais dinâmico e impactante. Você pode animar tipografias, elementos gráficos e até o próprio vídeo. Nessa aula eu vou mostrar para você alguns exemplos para animação cartelada e também para animação de vídeos. Se você ainda não está inscrito aqui no AV Makers, aproveita essa oportunidade para se inscrever e também favorita essa playlist para você não perder nenhuma aula da formação completa e gratuita de Adobe Premiere Pro. Bora para a aula? Fechou. Nesse primeiro exemplo, vamos aprender como a gente pode animar elementos gráficos, tipografia, vetores e imagens. Eu já tenho aqui uma composição criada, inclusive foi o assunto da aula 10, caso você não tenha assistido, você pode voltar lá na playlist, na aula 10, que ela é bem interessante. E aqui a gente vai aprender a dar movimento para esses elementos. Vamos começar aqui com essa imagem de fundo. Basta eu selecionar ela, e aqui no painel Effects Control, a gente pode animar esse objeto. Caso você não esteja com ele aberto, basta vir aqui um Window, e procurar por Effects Control ou utilizar o atalho Shift 5. Na sequência, selecione aqui a palavra Motion e você vai ver que na tela vai ter um destaque em volta dessa imagem e também aqui um íconezinho indicando o centro da imagem. E você pode simplesmente clicar e arrastar por aqui. Perceba que quando você movimentar esse objeto, aqui vai alterar os valores de posição X e Y, que são os valores horizontais e verticais. Eu vou resetar e ele volta para a posição original. O que eu quero fazer aqui é posicionar a régua onde eu quero iniciar essa animação. E para isso a gente vai utilizar a Mini Timeline. Eu posso abrir a Mini Timeline e fechar utilizando essa setinha quase escondida, que está bem oculta. Sempre vem nessa flechinha para você abrir e fechar a Mini Timeline. E aí eu vou navegar para o começo dessa imagem. E aí eu vou utilizar os valores de X e Y, que a gente acabou de ver, para definir a posição inicial dessa animação. Então basta mudar esses valores por aqui ou diretamente na tela, onde você achar melhor. Quando você estiver satisfeito e definiu que essa é a pose inicial, você vai clicar aqui no relógio. Quando você clica no relógio, você está ativando o modo de animação. E ele já vai criar o primeiro quadro-chave, ou keyframe, que salva essa posição num determinado momento do tempo. Por isso que é importante primeiro definir onde a régua vai ficar, para que ele salve essa informação de posição naquele tempo. Todo quadro-chave é composto de tempo e valor. O valor pode ser uma posição, uma escala, uma rotação e o tempo onde esse valor vai estar fixo. Agora eu vou vir para o final dessa mini timeline e aí eu chego até o final do vídeo mesmo, o final inclusive depois que ele acabou. Então eu vou voltar um frame, um antes, e a gente está no último frame dessa imagem. E aí eu posso movimentar para uma outra posição. Vamos puxar aqui bem para a esquerda. E pronto, a gente já tem aqui um início e um final, fazendo esse leve movimentinho. Vamos dar um play. E eu só queria que esse movimentinho acabasse, na verdade, um pouquinho antes, então eu quero concluir ele aqui. E eu quero que ele tenha uma desaceleração, então ele vai gradualmente parando, em vez de parar brusco. Por padrão, toda animação tem uma mudança de velocidade brusca, ou seja, ele vai ter uma velocidade constante e de repente ele cai para zero. Ou ele está em zero e de repente já começa na velocidade máxima. Se você quiser uma transição mais suave, você pode fazer da seguinte forma. Basta clicar com o botão direito e escolher aqui a opção de interpolação de tempo. E você tem aqui a opção de Easy In e Easy Out. O Easy In significa desacelerar na chegada. Então você na verdade vai usar ele no final, quando ele estiver desacelerando. E o Easy Out é na partida, então acelerar a partida, a saída de um keyframe. No caso a gente quer aqui o Easy In. Isso vai fazer com que a nossa imagem vá suavemente desacelerando até parar. Perceba aqui como ele vai agora parando lentamente. Muito bem, aqui a gente já fez uma animação de posição. Vamos agora fazer uma animação de escala. Eu vou selecionar aqui este elemento e eu vou definir que eu quero que ele comece um pouquinho depois. Então eu vou mover isso mais para frente e aqui vai ser o ponto de início. Então eu venho com a minha régua no começo e eu vou ativar aqui o parâmetro de escala, porque agora eu quero fazer uma animação de tamanho. E eu quero que ele comece com 0 de tamanho. Eu vou andar aqui 10 frames para frente. Eu gosto de fazer da seguinte forma, eu seguro o Shift e eu pulo 2 vezes com a setinha para a direita. Uma vez ele anda 5 frames e a segunda mais 5 frames, completando 10. E eu vou mudar a escala agora para 100. Se a gente assistir, como eu comentei, já começa na velocidade máxima e para brusco. Então eu vou dar um play, perceba como ele vai ali bem brusco. Eu quero que ele faça isso mais suave. A gente já viu uma maneira, que é utilizando o Easy In e o Easy Out. Tem uma maneira mais avançada que é assim. Eu venho nessa flechinha e eu vou ter aqui acesso ao gráfico de velocidade e de valor. O de cima mostra o gráfico de valor, que começa em 0 e vai crescendo até chegar em 100. E o de baixo é o gráfico de velocidade, que vai ser uma velocidade constante e de repente ela cai. Isso que eu quero mudar. Eu não quero que caia de repente, eu quero que caia suavemente. Basta puxar essa flechinha e ele vai cair suavemente. E
e eu posso definir o quão suave, se vai ser mais brusco ou mais suave. Agora, quando eu assistir, perceba que ele aumenta e ele para um pouquinho mais suave. Não é muito, porque aqui a duração é muito pequena. Vou aumentar a duração e a gente vai sentir mais como ele desacelera. Mas perceba como essa animação está vindo ali do centro. Eu queria que ela viesse, na verdade, do centro desse objeto. Então eu vou vir aqui na categoria Motion, que é onde a gente está animando, e ele vai aparecer aqui um pontinho de âncora. Esse pontinho aqui chama-se ponto de ancoragem e define a partir de onde que as transformações ocorrem. Eu quero mover esse pontinho de âncora para o centro desse desenho. Agora repare como ele vai aumentar e diminuir a partir dali. Eu poderia escolher, por exemplo, a partir do canto. Daí ele vai aumentar e diminuir a partir deste cantinho. Também fica bem legal, né? Acho que eu vou deixar a partir daqui. E a gente já consegue assistir e ver o resultado final. Um outro efeito de aceleração e desaceleração que é bem legal é o elástico. Neste, ele vai, ultrapassa o tamanho que ele deveria ter e volta. Então é como se ele estivesse vindo muito rápido e voltasse, fazendo um efeitinho de elástico. É bem simples de fazer utilizando aqui o gráfico. Qual que é a lógica? Eu quero que ele comece muito rápido, então eu vou subir aqui a velocidade, e ele vai tão rápido que ele ultrapassa o ponto final, e daí ele volta. Eu também posso fazer isso pelo gráfico de valor. Basta o valor ultrapassar o valor de destino, que ele já vai fazer também aqui o efeito, dá na mesma. Ou é porque a velocidade está muito rápida, e aí ele precisa ultrapassar e voltar, ou simplesmente porque o valor ultrapassa e volta. Como se achar mais fácil de entender aqui, mas o desenho sempre vai ser esse, o valor ultrapassa o destino e volta. Vamos assistir, veja como ele cresce ali bastante, faz um efeito bem grande e volta. Eu acho que ficou meio exagerado, não precisa ser tanto, então vamos regular ali. Para isso é bem simples, é só não fazer um valor tão grande. O valor pode ser um pouquinho menor e a queda pode ser um pouquinho mais brusca. E olha como é legal, você pode facilmente aqui modelar a animação utilizando esse gráfico. Acho que ainda está indo muito, pode ser um pouquinho mais rápido e um valor um pouquinho menor. Bom, aí é só ajuste fino, né? Você vai regulando até achar que a animação está legal. Se você gostou bastante de uma animação, você pode salvá-la como um preset. Esse efeito de elástico é um efeito que eu utilizo muito. Para eu poder salvar, basta fazer o seguinte. Eu venho aqui no Motion, clico o botão direito e eu salvo como um preset. Eu vou chamar aqui de elástico. E eu posso dizer que a duração desses keyframes vão ser ajustadas de acordo com a variação de tamanho do próximo vídeo. Então, se meu vídeo tem 10 segundos e o outro tiver 1, ele vai proporcionalmente ajustar esses keyframes. Essa é a opção de Scale. A próxima opção, ancorar pelo início e ancorar pelo fim, vai simplesmente encaixar a posição desses keyframes de acordo com o início do vídeo ou com o final. Então ele mantém a duração original, aqui a gente é feito com 10 frames, e ele sempre vai alinhar com o início do corte ou com o final do corte. No caso eu quero isso mais pelo início. Então vai ser um elástico de 10 frames sempre no início de um vídeo. Clico em OK. Vamos experimentar isso. Vamos aplicar aqui, por exemplo, no título. Eu vou selecionar esse título, e eu vou colar aqui aquele efeito. Então, vou vir aqui em Efeitos, Presets. Perceba como eu tenho aqui o elástico. Inclusive, eu já tinha um preset de elástico, agora eu fiquei com 2. Eu não sei qual que é o que a gente acabou de salvar, porque eu pus exatamente o mesmo nome. Mas para aplicar, basta selecionar e soltar no meu objeto. Perceba como ele ancorou aqui pelo início. E eu já consigo ver ali o efeito de elástico. Como o ponto de âncora do objeto está no centro, ele está vindo a partir do centro. Então, vamos mover aqui o ponto de âncora para a esquerda e já fazer esse efeito da esquerda para a direita. Eu achei exagerado, vamos ver outra opção de elástico que eu tenho. Tenho que ajustar também aqui o ponto de âncora. E esse é o que a gente tinha acabado de salvar. Bem mais suave. Posso até renomear um deles aqui como elástico suave e elástico intenso. Basta dar um duplo clique para poder renomear. Mas se você quiser fazer animações mais interessantes, eu aconselho utilizar o Adobe After Effects. Esse é um software para a criação de motion graphics e efeitos visuais. Lá na VMakers você encontra uma formação completa, que vai te mostrar todos os passos para você dominar essa ferramenta, na criação de motion graphics profissionais e de efeitos especiais. E se você quiser acessar essa formação com um super desconto, aproveite o cupom AVBTJ99. Com ele você paga apenas R$ 99 por mês e ainda recebe um mês de brinde, totalizando 13 meses de acesso a todos os cursos e formações da plataforma. Vamos agora fazer exemplos utilizando o vídeo. Eu já separei aqui 2 vídeos e eu queria colocar esses vídeos numa timeline vertical. Imagina que a gente está criando aqui um story ou algo do tipo. Então eu vou criar uma nova timeline e eu quero essa timeline aqui com as configurações de 1080 por 1920. E aqui o frame rate 29,97. Vou clicar em OK. A gente tem uma timeline vertical. Agora eu vou selecionar esse vídeo e jogar nessa timeline. E eu quero manter as configurações da timeline. Ok, a primeira coisa que a gente tem que lidar é a diferença de tamanho, né? Então eu vou dar um duplo clique no vídeo, que ele ativa aqui a transformação. E aí eu posso
usar essas áreas aqui de controle em volta para ajustar a escala e posição. Mas a gente já aprendeu a fazer isso também através do painel Effects Control. Então poderia vir aqui em Effects Control e por aqui definir a posição em X, em Y ou em escala. Se a gente assistir esse vídeo, a gente vai ver que a câmera não ficou sempre centralizada na pessoa. Então no decorrer do vídeo a pessoa acaba saindo de cena. Por isso a gente vai precisar utilizar as opções de animação. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vir no início do vídeo e ativar aqui o Position. Vou até o final do vídeo e eu vou voltar porque ele sempre vai no último frame para fora, né? A gente quer o último frame para dentro. Então você vai vir até o final e vai ter que clicar uma vez para a esquerda para voltar um frame. E agora eu posso reposicionar centralizando. Perceba que aqui ele não encaixou tão bem em termos de escala e de altura. Então eu posso ajustar a altura por aqui ou eu posso até animar a escala também. Como que eu posso fazer aqui? Eu ativo o relógio, só que eu quero um início e um fim. Eu quero que seja alinhado com a posição. Então a gente pode utilizar essas flechinhas para navegar entre os quadros chaves. E aqui eu vou adicionar um segundo pontinho. Eu acho que o início está legal, vou vir no final, e no final posso ajustar aqui um pouquinho a escala, diminuir um pouquinho a escala desse vídeo, ajustar aqui a altura, horizontal, vertical, e eu vou voltar para o primeiro keyframe para ver se ficou compatível. Eu acho que ficou bom. Talvez esse um pouquinho mais para a direita, aqui um pouquinho mais para a esquerda, e pronto. Agora a gente pode navegar dentro do vídeo e ver se em algum ponto a gente também precisa de algum ajuste. Então, ó, como aqui ele está acompanhando bem, mas aqui ele já perde. Então aqui eu volto para a esquerda e ele já adiciona um outro ponto de controle. Se eu achar que aqui vale a pena um ajuste de escala, posso vir aqui e fazer um ajuste de escala também. Agora a gente tem mais um conjunto de keyframes. Aqui ele vai ter uma determinada velocidade até chegar aqui e aí ele muda para a próxima velocidade. Se você quiser uma variação mais suave, você também pode fazer isso utilizando aqui um preset. Eu vou selecionar ambos, botão direito, interpolação de tempo e eu vou colocar aqui Auto Bezier. Isso vai fazer com que ele crie esse keyframe arredondado e ele crie uma transição suave de velocidade entre o conjunto do primeiro e segundo keyframe e do segundo e terceiro. A gente consegue reparar isso por essa curvatura no painel Effects Control. Vamos ver um outro exemplo um pouco mais complexo. Eu vou criar aqui novamente uma timeline com a mesma configuração de antes. Nesse caso, o meu objetivo é centralizar aqui ela sempre no meio do quadro. Mas perceba como ela tem muito mais movimento, então vai ser bem mais complexo. E para ter uma noção melhor do meio do quadro, a gente pode ativar aqui a margem e também as guias e as réguas. Aqui eu já tenho as réguas bem no centro, caso você não tenha. Basta você vir aqui nas réguas, aqui fora, clica e arrasta e pronto. Uma outra opção é clicando com o botão direito, adicionar guia, e você pode escrever matematicamente preciso. Eu quero exatamente em 50% do meu vídeo. Então coloca ali 50% a partir da esquerda, da direita, na vertical ou na horizontal, de cima para baixo, e ele vai colocar a guia exatamente onde você precisa. Se você quiser, por exemplo, os terços, você pode colocar em 33,3%, em 66,6%, uma maneira bem precisa para você posicionar os objetos na tela. Bom, agora eu vou vir aqui em Motion, bem no começo, e eu crio aqui um keyframe de posição e alinho para o centro da tela. Aqui eu quero alinhar bem no centro do rosto da pessoa. A gente vai fazer basicamente um traqueamento manual. O Premiere não tem uma ferramenta de traqueamento, que é para travar numa parte da imagem, mas você pode fazer isso manualmente. Você usa as guias como uma referência e vai animando para centralizar aquele objeto no centro da tela sempre. Bom, a gente está centralizando aqui. Eu gosto sempre de fazer a abordagem dos meios. Eu vou nos extremos, depois no meio do meio, para só fazer os keyframes que realmente precisam. Então aqui agora eu vou alinhar, agora eu venho no meio disso, e alinho mais uma vez, e agora no meio do meio, e eu vou repetir isso várias vezes, então eu vou acelerar o vídeo. Aqui você também pode utilizar o controle de velocidade para fazer uma transição mais suave, mas como aqui tem muita dinâmica, o movimento é muito rápido, talvez o resultado não fique satisfatório, mas não custa nada tentar. Basta selecionar ali todos os keyframes e a maneira mais rápida é clicando no nome do parâmetro. Perceba como aqui ele já seleciona todos. E aqui a gente consegue ver a transição de velocidade. Eu vou clicar com o botão direito, interpolação de tempo, e a gente coloca aqui Auto Bezier. E ele já vai fazer essa transformação aqui mais suave. E vamos desligar aqui as referências da tela. E aqui o resultado final, como se a gente estivesse traqueando, tentando sempre centralizar na atriz. Aqui se a gente não tivesse o efeito de animação, perceba como ela vai sair bastante do quadro. Como vocês puderam perceber, o Premiere tem várias opções de animação bem interessantes.
Mas se você quiser dar um passo além, eu aconselho muito que você conheça o Adobe After Effects, que esse sim é um software para animação de objetos gráficos, seja tipografia, cartelas, logos, personagens e até mesmo criação de efeitos visuais. Lá na plataforma AVMakers você encontra uma formação completa de After Effects, que vale muito a pena você conhecer. E na semana que vem a gente vai falar sobre tratamento de cor, que é um dos assuntos que eu mais gosto de abordar, porque é uma das etapas mais gostosas da finalização audiovisual. Então, te encontro semana que vem. Até lá!